Outra é a sobrecarga de informação, né. Há uma alta exposição, só que extremamente dispersos, né. É o que eu estava falando, tu fica lá rolando reels, tu não tá escolhendo o que tu vai assistir. Aquilo lá tá simplesmente surgindo pra ti, surgindo pra ti, surgindo pra ti. Então tu não gasta mais a tua cognição nem pra escolher o que tu vai assistir, percebe? O porquê desse termo podridão do cérebro, que é óbvio, né, isso é um termo clichê, assim, clichê não, mas é um termo de senso comum, assim, que, a Universidade de Oxford ela destacou, mas não que efetivamente o cérebro apodrece, né, esse disclaimer é importante dizer, a questão é que a gente perde capacidades cognitivas importantes, não é que o cérebro vai apodrecer e feder. Então, só deixando isso claro, né. E a grande questão, voltando a essa questão da sobrecarga, é que o fato de que tu não escolhe o que tu assiste, faz com que nem pra isso tu pense, porque tu só abre o negócio e fica rolando, rolando. Tu não tá escolhendo o que tu quer assistir, então tu não tá gastando energia nem com a escolha. Eu confesso que, mais uma vez, né, eu tenho um senso meio DT, assim, mas eu fico nervosa com isso, porque quem tem que decidir o que eu quero assistir sou eu. Então se eu vou para o YouTube, eu vou procurar o podcast que eu quero escutar, vou procurar o conteúdo que eu quero assistir. "Ah, mas o YouTube fica te mandando um monte de coisas ali, né". Fica. Só que eu não posso me deixar levar simplesmente por o que ele me apresenta. Eu tenho que ter discernimento suficiente e percepção crítica para julgar se aquilo ali que ele está me apresentando presta para mim ou é desinformação. E se for desinformação, eu vou dar um dislike, não dislike no vídeo, mas no sentido de dizer para o algoritmo: "Ó, eu não quero mais ver isso aqui". Eu fico indignada. Agora, por exemplo, o Instagram tá com um negócio, né, eles ficam botando no feed todo mundo que eu não sigo, mas meu, se eu não sigo, eu não quero ver. Sabe? "Ah, mas é conteúdos que tu te interessa", mas é uma pessoa que eu não sei quem é, eu não sei se eu posso confiar naquela informação ou não. Então eu não quero consumir o conteúdo dela, eu quero consumir o conteúdo daquela pessoa que eu confio, e para que eu confie, eu preciso ter tempo de, né, olhar, buscar. Agora, todos os dias ela vai me mandar uma pessoa diferente, eu vou ficar, tipo, sabe? Aí o que eu faço? Eu nem olho. Porque é excesso de informação. É excesso de informação. Poucos e bons. Quando se fala de finanças, tem muita gente falando de finanças tradicionais também, né. E aí as pessoas dizem: "Ai, Jéssica, com quem que eu posso co quem tu me sugere para eu seguir o conteúdo e tal?" Eu digo: "Poucos e bons". Lá em 2018, eu senti exatamente isso, né. Eu estava numa fase de começar a investir, de montar minha carteira de investimento, eu me senti insegura com algumas questões, e aí eu comecei a olhar e dizer assim: "Meu Deus, tem 1000 pessoas aqui na internet dando informação. Deixa eu ver com quem que eu realmente olho e eu digo assim: 'Poxa, essa pessoa eu posso confiar'". Aí eu procurei, 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 procurei. Aí eu comecei a acompanhar o Bruno Perini por indicação de uma amiga, e aí eu disse: "Tá, ele tem profundidade, ele tem compreensão de contexto, ele tem entendimento do que ele faz, ok". E pronto, o resto acabou. "Ah, mas o João da feira disse não sei o quê. Ah, mas o Cilano. Ah, mas o ciclano". Tu vai enlouquecer se tu quiser escutar um pouco cada um. Todo mundo vai ser ter o seu ponto de vista, tu não vai conseguir escutar todos. Então escolhe aquele que tu olha e diz assim: "Nossa, esse aqui eu realmente confio, esse aqui eu realmente acho que tem embasamento". E inclusive para fazer essa análise crítica eu preciso ter capacidade cognitiva para isso. E se eu fico 7 horas rolando o Instagram ou o TikTok olhando reels sem sentido, com desinformação, eu não vou ter nem capacidade crítica de fazer uma análise do que presta e o que não presta.
Então essa sobrecarga de informação, ela dificulta muito a consolidação das informações, a tua capacidade de ter segurança e a tua capacidade de ter foco, porque tu fica indeciso. "Ah, mas ele me disse isso, mas ele me disse aquilo, mas ele não sei, não sei o que, aí tu não faz nada. Então desinformação e essa sobrecarga de informação é uma coisa bem importante também, que acaba deixando o cérebro podre, tipo assim, juntou um monte de informação, mas não fez nada com aquilo. Aí no fim entrou num ouvido e saiu no outro. Vícios em redes sociais é uma outra coisa muito, prejudicial e que realmente pode deixar podre, digamos assim, porque existe um ciclo de feedback que a gente chama de dopamina intermitente dentro desses vídeos, né. Eu tô dizendo que eles são vídeos muito ruins, no sentido de que fica, assim, passando e tu não sabe o que vem depois, só que isso também é super dopaminérgico. Então isso potencializa um ciclo de vício de uso de rede social. Por quê? Porque a pessoa, ela tem aquela coisa assim: "Ah, mas o próximo vídeo pode ser bom, mas o próximo vídeo pode ser bom, mas o próximo vídeo pode ser bom", e aí vem um vídeo bom. Só que ela nunca sabe se o próximo vai ser bom ou não. E aí, isso desperta a dopamina intermitente, que é a sensação de "e se for bom?". E aí essa questão, né, "e se for bom?", faz com que a pessoa fique mais tempo ali. Então isso é uma coisa que potencializa, inclusive, o tempo de uso. E aí potencializa, obviamente, o apodrecimento do cérebro, entre aspas, né, como eu já disse, o cérebro não apodrece efetivamente. Quais são os comportamentos que fazem com que isso seja, potencializado também, né? Eu já falei 1000 vezes hoje potencializado. Mas quais são os comportamentos? Consumo de notícia negativa sensacionalista. Tem gente que fica todo o tempo: "Meu Deus, mas o que que tá saindo?". E aí envolve o FOMO também, né, que é esse medo de perder, essa sensação de: "Meu Deus, tô perdendo alguma informação". Então tá sempre querendo consumir alguma coisa ali. Então esse comportamento de querer estar informado, entre aspas, só que acaba só assistindo coisa ruim, né, que gera ansiedade, isso é muito ruim, porque meio que vai criando um mundo paralelo. E aí a pessoa só sabe: "Meu Deus, aquela tragédia, porque aquilo aconteceu, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê". Gente, meu Deus, calma, né. O mundo acontecem coisas ruins, sim, mas se tu ficar focando a tua atenção só nas coisas ruins, meu Deus do céu, tua vida vai virar um caos. Tem um estudo muito interessante, eu não tenho a referência dele, eu acho que eu li em algum lugar, mas eu acho que eu não baixei ele. Eh, que ele fala que as pessoas que assistem noticiários ruins, que isso muda inclusive a questão hormonal. E que dispara, né, como se a tua resposta ao estresse ela fosse disparada, e isso alterasse toda a tua fisiologia, e que isso leva horas para ser recuperado. Então aquelas pessoas que têm essa má mania de ficar acompanhando notícia ruim, vai ter toda uma alteração hormonal também relacionada a isso. Então tua resposta ao estresse vai ficar mais ativa, tu vai ficar mais, reativo, e isso é muito ruim. E isso acontece em rede social, isso acontece em mundo online. Outro comportamento ruim é essa rolagem sem propósito, isso diz que é prejudicial, muito assim, é tipo, por quê? Porque é isso, tá consumindo desinformação e daqui a pouco tu passou 7 horas, e aí tu pergunta: "O que que tu assistiu?". Se tu lembrar de 2 coisinhas que tu assistiu é muito. Tu não sabe que tu assistiu. Vai criando um vácuo de memória, que vai fazendo com que tu perca completamente a noção, inclusive, de tempo. Então, essa rolagem sem propósito é péssima. Engajamento compulsivo, que é desses ciclos de feedback que eu mencionei, e perda do controle emocional, né, e cognitivo. Então, entende-se que gera mais impulsividade e dificuldade de tomada de decisão. Que aí a gente vai, né, esses são os comportamentos indesejados, e a gente vai para o impacto efetivo na função cognitiva. Memória distorcida, isso é dessa revisão que eu estou discutindo. São 35 artigos que foram reunidos, que discutem o tema e que trouxeram esses resultados, tá? Mais uma vez está aqui na descrição. Então, o impacto efetivo que gera isso na função cognitiva é memória distorcida, então tem uma dificuldade muito grande de consolidação e reconsolidação do que tu tá aprendendo. Por isso que tu fica rolando, 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 e quando tu para pra pensar,
o que eu vi tu não sabe. Então existe uma distorção muito grande da memória. E essa distorção da memória também distorce a tua percepção de tempo, como eu disse antes. Então é como se tu tivesse a tua atenção e a tua associação às coisas meio que fragmentadas, sabe? Tipo, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, é óbvio que tu vai meio que fragmentando as coisas. E isso é bem negativo. A tua capacidade de atenção, e isso é muito interessante, é que a gente não percebe isso. Pensa que se tu não tá mais impaciente para que tu possa escutar coisas mais longas, para que tu consiga escutar um raciocínio por inteiro, para que tu consiga prestar atenção em alguém falando. Pensa se tu não tá mais impaciente. Isso é um reflexo de uso indiscriminado desse tipo de videozinho curto. Eu fico lá olhando um videozinho de 1 minuto, aí quando eu paro pra escutar um podcast de 40 minutos, 1 hora, que é o que a gente tem aqui, eu acho chato. Ai, que chatice, é muito longo. Tu deveria agradecer por ter esse tipo de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo é um conteúdo que te desperta criticamente, que não apodrece teu cérebro. Quanto mais conteúdo curto de desinformação tu consumir, maior risco tu tem de inclusive diminuir a tua atenção, porque tu fica tão a tua atenção, sabe criança quando brinca com um brinquedo, brinca com outro brinquedo, brinca com outro brinquedo, brinca com outro brinquedo, brinca com outro... Adulto tá assim. E aí não consegue prestar atenção num vídeo longo, mais denso, não consegue prestar atenção num trabalho que tem que desenvolver. Tudo fica meio sem graça. Tudo fica meio, ai, que tédio. Não. A questão é que tu tá tão acostumado com o imediato que o vídeo começa em 1 minuto, em 15 minutos já deu o boom. Que tu não tem mais paciência de assistir um filme de 1h30. Ai, muito demorado. Onde é que a gente vai chegar, né? Onde é que a gente vai chegar? Conseguir ler um livro. Ai, eu não consigo ter atenção pra ler livro. Provavelmente tu tá treinando teu cérebro de forma errada. Se tu não consegue ter atenção num livro, se tu não consegue atenção num filme, se tu não consegue atenção num podcast mais denso, provavelmente tu está treinando a tua capacidade de atenção de forma errada. O que é uma sugestão que dão, por exemplo, para crianças? Não dê todos os brinquedos da mesma no mesmo tempo para as crianças, esconde. Deixa uns, aí troca. Por quê? É justamente para não dar essa sobrecarga de informação na criança e a criança ela não conseguir prestar atenção em nada, porque ela tá sempre com aquele interesse curioso no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, no próximo, no próximo. Ela não tem paciência para a vida. Ela não tem resiliência. Ela não tem constância, porque ela quer sempre o próximo. E nós adultos, por estarmos 6 a 7 horas numa rede social, estamos praticamente agindo como se fôssemos crianças. Então essa é uma preocupação muito séria, sabe? Eu volta e meia, eu me policio, né? Eu trabalho com o Instagram e eu deixo aquele indicador que eu posso ficar no máximo 2 horas nele. E eu respondo caixinha e eu produzo conteúdo. Então, obviamente, me sobra bem pouco tempo de consumo de conteúdo e eu sigo pouquíssimas pessoas justamente para não ter essa sobrecarga de informação. Mas volta e meia eu me pego assim, eu gosto de ver, a idiotice que eu gosto de ver na internet é confeitaria. Eu gosto de ver confeitaria. Eu gosto de ver a excelência no trato da confeitaria, sabe? Assim, aquela coisa de minúcia. Tem um cara nos Estados Unidos que faz coisas de chocolate. Ele faz animais de chocolate, então ele faz uma girafa, ele faz... E eu gosto de ver essas coisas assim, mas não presta pra nada no final das contas, intelectualmente. Então é óbvio que eu não posso gastar muito meu tempo nisso, entende? E aí eu fico me policiando. Porque, tipo, eu não posso ficar 15 minutos fazendo isso no meio do dia. Só que se eu não me der conta disso, daqui a pouco passou meia hora e eu tava ali, vendo fazer chocolate. Não. Ô, acorda aí, ó. Acho que a vida tá ganho. Tinha um marido de uma amiga minha que diz, acho que a vida tá ganha? Bora?
Mas essa preocupação não é simples, né, tipo: "Ah, a vida tá ganha", mas é uma preocupação com o que nós estamos nos tornando, sabe. E eu me preocupo muito com o que eu me torno todos os dias, porque nós não somos, nós todos os dias estamos nos construindo. E o que que nós estamos construindo? Se eu perco 2, 3, 7 horas, como tem gente que fica no telefone, o que que tá sendo construído aí? Será que eu me orgulho de quem eu tô construindo? Se a resposta for não, né, a gente tem que repensar algumas coisas. Então essa capacidade de atenção é uma coisa bem forte nesse apodrecimento do cérebro.